Antes de entrarmos na Primeira Guerra Mundial, precisamos primeiro entender o que aconteceu com a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. Qual foi o seu destino que ela teve? Bem, sabemos com o término da Primeira Guerra Mundial em 1918, a Alemanha foi responsabilizada no chamado Tratado de Versalhes, onde ela perdeu boa parte do seu exército e de seus territórios, na qual que ela mesma tinha tomado de outros países antes da Primeira Guerra Mundial. Teve que indenizar os países que sofreram ataques por ela. A Alemanha era uma monarquia semi-absolutista, liderada pelo Kaiser Guilherme II, que fugiu após a derrota da Alemanha na Primeira Guerra Mundial. Em curso, havia uma revolução comunista liderada por Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht. O exército, a aristocracia e a burguesia não se viam em condições de liderarem essa revolução já estabelecida. Então, eles confiaram o poder ao Partido Social Democrata para que ele acabasse com a revolução. Apesar do Partido Social Democrata ter sido um partido de esquerda, ele não era revolucionário. Assim, esse Partido Social Democrata tinha muita penetração na classe operária, nos movimentos sindicais, e ele poderia conter com mais facilidade a revolução que se tinha estabelecido na Alemanha. E foi o que de fato aconteceu. Rosa Luxemburgo e Karl Liebknecht acabaram assassinados por uma milícia chamada Freikorps, que era composta por ex-militares que combateram durante a Primeira Guerra Mundial. E foi justamente essa milícia praticamente deu origem à parte da HSA do Partido Nazista e a posterior a SS. Após a Primeira Guerra Mundial, houve várias transformações na Europa. O Império Austro-Húngaro deixou de existir e vários países surgiram ali, entre a Alemanha e a Rússia. O Império Czarista também deixou de existir e os bolcheviques chegaram ao poder. O Tratado de Versalhes chegou às condições impostas pelos vencedores à Alemanha. Segundo vários historiadores, houve um revanchismo, principalmente da França, visto que havia perdido a Guerra Franco-Prussiana em 1871. Então, foram várias medidas que os aliados tomaram. A primeira delas foi a exigência da entrega dos territórios coloniais da Alemanha. Posteriormente, a Alemanha perdeu várias fatias do seu território. Por exemplo, a região da Alsácia e Lorena passou a fazer parte da França. Também parte da região da Schleswig e Danzig passou a fazer parte da Polônia. Também o trecho da Baixa Silésia passou a fazer parte da Tchecoslováquia. Desmilitarização da margem esquerda do Rio Reno, redução do exército a oficiais de carreira em um número inferior a 100 mil homens, quase a destruição da marinha, dissolução do Estado-Maior do Exército, proibição da anexação da Áustria, dinheiro e matérias-primas para os aliados. Esse documento foi assinado no Palácio de Versalhes, no mesmo local onde, em 1871, a França assinou sua rendição. Entre fevereiro e agosto de 1919, na cidade de Weimar, ocorreu ali uma assembleia para definir a Constituição alemã e eles votaram no seguinte projeto constitucional. A Alemanha passou a ter duas casas legislativas, o Reichstag, que significa parlamento, e o Reichsrat, que significa assembleia.
A Alemanha passou a ter um chanceler, que significa primeiro-ministro, que era o cargo principal, e ele era nomeado pelo presidente. O primeiro chanceler foi Friedrich Ebert, que era do Partido Social Democrata. A Alemanha passou a ser praticamente governada pelo Partido Social Democrata. Em 1923, o Partido Nazista tentou dar um golpe de Estado, conhecido como Golpe da Cervejaria. Esse golpe fracassou. Hitler e outros nazistas acabaram sendo presos. A população alemã estava em uma situação dificílima. A inflação era galopante. O Kaiser Guilherme II imprimiu dinheiro a rodo para pagar o exército, armamentos, estrutura, dentre outros. E isso causou uma inflação terrível, até mesmo de sobreviver naquele contexto alemão. E o pior de tudo, que o dinheiro alemão não valeu mais nada. Para comprar um pão, teria que ter uma cesta cheia de dinheiro, onde até as crianças faziam pipas de dinheiro. Mas para tudo na vida existe solução. Foi o que aconteceu. Os banqueiros norte-americanos, eles viram ali uma oportunidade, porque uma Alemanha devastada não era interessante. Porque a Alemanha antes da Primeira Guerra Mundial era uma Alemanha bem estruturada e sucedida, com um grande parque industrial, uma classe operária muito desenvolvida. Enfim, o que é que os banqueiros norte-americanos fizeram? Investiram na Alemanha, claro. O Partido Social Democrata começou a estabelecer os empregos com os empréstimos norte-americanos. Inclusive, ele começou a pagar aos aliados a soma imposta pelo Tratado de Versalhes. E a vida começou a voltar ao normal. Inclusive, a quantidade de emprego gerado por esses empréstimos norte-americanos. E o restabelecimento do parque industrial foi maior do que antes da Primeira Guerra Mundial. Então, nessa perspectiva, a Alemanha já estava seguindo firme, saindo do fundo do poço. Mas depois de tudo isso veio a chamada a Grande Depressão, que foi a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929. Essa quebra da Bolsa de Valores, a chamada Depressão, é considerada a maior crise econômica que já houve no mundo, arrasando praticamente todos os países do mundo, inclusive o Brasil. Na Europa, a Alemanha foi o país mais afetado. Então, o desemprego chegou à marca de 6 milhões de pessoas. E foi nesse contexto que Hitler passou a se tornar mais popular ainda, porque ele oferecia soluções muito simples para questões muito complexas. Para quem não sabe, Hitler era muito estratégico. Segundo pesquisas neurocientíficas, Hitler tinha 141 de QI, sendo capaz de utilizar e manipular a mente daqueles que ouviam diante de seus discursos vibrantes e cenas teatrais. O que é que Hitler fez? Responsabilizou os judeus por tudo o que aconteceu na Alemanha. Os judeus foram responsabilizados por a Alemanha ter perdido a Primeira Guerra Mundial. Foram responsabilizados pela Revolução Bolchevique, pela tentativa da Revolução Alemã. Foram responsabilizados pela quebra da Bolsa de Valores de Nova York, no caso, a Grande Depressão, ou seja, foram responsabilizados por tudo. Só ressaltando, o nazismo não inventou o antissemitismo. O antissemitismo surgiu desde a antiguidade. O mais antigo episódio conhecido do que poderiam ser as primeiras manifestações de antissemitismo é o passado em Elefantina, uma pequena ilha no rio Reno, cerca de 410 antes da Era Comum, onde um grupo de egípcios
em revolta contra o domínio persa, reduziu a cinzas o templo da comunidade judaica. Nessa perspectiva, o antissemitismo passou a ser uma arma política nazista. E também Hitler fazia muito discurso nacionalista e racista, e ele colocava os arianos como uma raça superior aos demais povos. E isso ganhou a simpatia de boa parte da população europeia, principalmente da classe média. E nessa história toda, Hitler domina o partido nazista, conseguindo votos para o parlamento e se tornando muito popular e aceito pela população, principalmente a classe média. Von Hindenburg nomeou Hitler como chanceler em 1933. Von Hindenburg morreu e o Reichstag foi incendiado, e até hoje não se sabe o porquê. Mas os nazistas colocaram a culpa nos comunistas, e com esses fatores ocorridos na Alemanha, fez com que Hitler chegasse ao poder em 1933, com a morte do Von Hindenburg, e dando início a uma ditadura nazista. E uma das primeiras coisas que Hitler fez ao assumir o poder foi militarizar a parte esquerda do rio Reno. Lembra que não podia, devido ao Tratado de Versalhes? Depois, junto com Mussolini, apoiou Francisco Franco na Guerra Civil Espanhola. Posteriormente, anexou a Austrália e depois exigiu os territórios anexados pela Tchecoslováquia. E aí, ele invadiu a Polônia em 1939 e dando início à Segunda Guerra Mundial. Ou seja, França e Inglaterra declaram guerra à Alemanha. Então, esse vídeo foi criado para podermos entender e saber o que aconteceu com a Alemanha pós Primeira Guerra Mundial. No próximo vídeo, darei continuidade com a Segunda Guerra Mundial e até lá! Continente que já se encontrava em meio a vários conflitos. O avanço da Alemanha sobre o país vizinho fez com que a Inglaterra e a França declarassem guerra ao governo alemão. Aos poucos, todas as principais potências mundiais se envolveram no conflito. Mais de 100 milhões de soldados foram mobilizados. Entre 50 e 70 milhões de pessoas morreram, entre elas judeus, ciganos, homossexuais e demais minorias perseguidas pela Alemanha nazista.